conceito de mol e de número de Avogadro. Então, um mol ele é definido como uma quantidade de matéria que contém um número invariável de partículas, sendo essas partículas o átomo, moléculas, elétrons. A esse número invariável nós chamamos de número de Avogadro. Claro, isso aqui quem elaborou foi Amedeo Avogadro, um físico italiano. Esse número de Avogadro ele é 6,023 vezes 10 elevado a 23. A massa de um mol de uma substância ela é denominada de massa molar da substância. O volume ocupado por um mol de qualquer gás sempre será 22,4 litros, considerando aqui nas condições normais de pressão e temperatura. Então nós podemos concluir, baseado nisso aqui, que um mol ele vai ser igual a o número de Avogadro. E ele corresponde à massa molar da substância, que em volume vai ser igual a 22,4 litros. E aí nós temos uma relaçãozinha para conseguir chegar a uma formulazinha relacionada com o número de mols e a massa, porque o que vai mudar vai ser a massa. O volume ele vai ser sempre o mesmo, então quando eu digo qualquer gás, o volume não vai mudar. O número de Avogadro também não vai mudar. Então o que vai mudar é a massa. Logo, vamos fazer aqui uma relação para a gente chegar numa formulazinha, em uma razão. Então eu tenho aqui desse lado o número de mols e aqui do outro lado eu tenho a massa em gramas. Quando eu tenho um mol, eu vou ter aqui uma massa, a massa de um mol. Quando eu tenho N mols, eu vou ter uma massa. E essa massa é o que a gente vai encontrar. Então nós podemos fazer aqui uma razão de 1 para N e de massa de 1 mol sobre M. Resolvendo isso aqui, simplificando, como é que eu tenho a massa de 1? A gente vai chegar na seguinte fórmula. N é igual a M sobre a massa de 1 mol. Como a massa de 1 mol é a massa molar, então a gente tem que N é igual a M sobre M, que é a massa molar. Este M pequeno é a massa dado em grama. Podemos também ter que o N é igual ao N sobre o NA, esse NA aqui que é o número de Avogadro. Então esse N aqui sozinho vai ser a quantidade de partículas. N é o número de mol, M é a massa gasosa, aqui é dado em grama, aqui é dado em mol mesmo. E aqui vai ser, se eu jogar o M para o primeiro membro aqui, vai resultar em que essa unidade aqui vai ficar em grama por mol. E aí nós temos aqui o número de partículas. Se eu pego uma amostra, uma quantidade de partículas, o número de partículas naquela amostra vai ser N. E Na vai ser a constante de Avogadro, ou seja, esse número de partículas, números de moléculas. Vamos a uma dica, só para a gente entender um pouquinho o que é o número de Avogadro. Se a gente fala que tem uma dúzia, ela é igual a 12 unidades. Essas 12 unidades, ela pode ser de qualquer coisa. Ela pode ser de laranja, ela pode ser de manga, ela pode ser de bananas e aí vai. Ela pode ser de bolinhas de gude. Agora, se eu digo que eu tenho um mol, eu vou ter um valor que não é 12. Ele vai ser 6,023 vezes 10 a 23 unidades. Só que nós já vimos que isso aqui corresponde a moléculas, a partículas, a átomos, a elétrons. E aí o que acontece? Como os gases são diferentes, esse mesmo número de mol, esse mesmo 1 mol, ele vai ter, segundo Avogadro, vai ter o mesmo volume para todos os gases, devido ao espaço, ele se condiciona ao espaço que ele está, mas a sua massa vai mudar. Então a quantidade continua a mesma, o que muda vai ser a massa. É isso.